E hoje eu tenho algo que vai surpreender você. Tenho uma história tão impactante que pode mudar a sua vida. É a história da Adilene, não é isso, Adilene? Isso. É uma história que eu sei que você experimentou, mas quando a gente ouve, não é que a gente duvida, mas a gente ficamos assim como quem sonha, como diz o salmista, né? Sim. A gente fica perguntando, Deus, como é possível tantas coisas? E como a Adilene está aqui hoje, assim, saudável, bela, servindo ao Senhor, com seus filhos, com a sua família e tudo que ela passou. É uma vitória, né, Adilene? Verdade, é uma vitória. É uma vitória a cada dia, né? Cada dia rompendo em fé. Gente, só para você ter uma ideia, eu dizendo assim, a Adilene está aqui, ela caminhou, desfilou aqui, né, Adilene? A Adilene, ela estava paraplégica, tetraplégica. Do pescoço para baixo não havia movimento nenhum. Simplesmente ela teve uma dor, né, nas costas, foi para o hospital e saiu de lá com um diagnóstico, tetraplégica. Como é que foi isso, Adilene? Eu acordei, né, numa sexta-feira e não mexia um dos braços. Você dormiu normalmente? E aí eu não mexia um dos braços e eu respirava com dificuldade. Uhum. Chegamos no hospital e ali foi parando, inchando e parando tudo. Aí parou tudo do pescoço para baixo. E entrei em coma, né? E os médicos tentando descobrir o que estava acontecendo. Esse processo todo lá tentando saber o que estava se passando comigo. E os órgãos foram assim, parando e o corpo inchando. Todos eles parando, o que chama de falência múltipla dos órgãos. Do pescoço para baixo. E todo, assim, a hora que eu entrei já na UTI, eu já estava gelada e com a pupila dilatada já. Ou seja, a causa de morte, né? Causa de morte. Visivelmente. Já não tinha já recurso. Não. Eles tinham que fazer todo o procedimento, né, deles, para dar... Ou seja, era o procedimento padrão Isso. do hospital. Do hospital. Mas para você já não tinha mais, você já era praticamente, pela medicina, declarada morta. Sim. Você ouvia, você lembra desses momentos? Enquanto eu estava ali, sendo medicada, antes de paralisar tudo, né, eu conversava com o Senhor e eu falava, Pai, o que eu tiver que passar, eu vou passar com o Senhor, mas se não chegou a minha hora, né, Senhor, eu vou passar com o Senhor. Mas se chegou a minha hora, eu sei que eu estou em Tuas mãos, né, e é isso que eu pedi ao Senhor, que eu falei com o Pai, e eu falei, Pai, está doendo muito, e Ele falou, em tudo dai glória. E eu falei, Pai, estou me sentindo feito Jó, e Ele falou, e o que aconteceu com Jó depois? Jó foi restituído, né? Né? Restituído em dobro, né? E aí foi isso que o Senhor falou comigo, e eu pedi ao Senhor que antes dos meus olhos se fechar ali, né, naquela sala, sentindo o que estava acontecendo comigo, eu pedi ao Senhor que eu visse o meu esposo entrando naquela sala, porque é isolado de medicamento, e o Senhor concedeu o desejo do meu coração, e os médicos chamaram meu esposo, porque meu corpo a roupa que eu estava colou no meu corpo, porque ele começou a inchar, e eu era muito magrelinha na época, eu pesava o quê? Uns 49 quilos, eu era pele e osso, como dizem. E de repente eu fiquei parecendo uma gestante, minha barriga inchou, meu corpo grudou na minha roupa, eles tiveram que cortar com a tesoura. E seu esposo vendo isso? Aí chamaram meu esposo, aí começou um monte de pergunta, e eles, tem que internar para a gente saber o que está acontecendo, mas ainda vendo. Né? Eu estava ouvindo, falando bem baixinho, e a dor intensa. Quando eles me colocaram no quarto, estavam trocando o plantão de médico, quando eles me colocaram no quarto, só piorando. Né? Primeiro foi o inchaço, aquela coisa extrema. E a hora que eles me colocaram no quarto, que eles foram dar o procedimento, andamento para os médicos que iam entrar no novo plantão, isso foi acontecendo muita coisa. E aí eu senti, o Senhor tocou em mim, eu falei assim, Pai, dá força ao meu esposo. Eu já não conseguia mais abrir os olhos, eu não tinha mais força para abrir. Aí foi nessa hora que eu entrei em coma, que eu já não ouvia mais nada. Já não via, já não ouvia. Foi assim, muito rápido? Foi muito rápido. Isso foi entrei no hospital no mesmo dia, isso foi isso tudo, no mesmo dia. E aí a hora que eles me levaram para a UTI,
eu já estava ali, né, naquele estado, que eu te falei, toda gelada, inchada e a pupila dilatada. A hora que eles me levaram, eu vi o meu corpo entrando dentro da UTI. Você né? viu como, assim, de fora? Você... Sim, eu vi o meu corpo entrando dentro da UTI. E eu vi ele entrando, meu esposo ficando. Meus pés não tocavam. Como se você estivesse num plano diferente Sim, daquele... sim, sim. Uau. E eu estive, e aí quando ele apareceu na minha frente, dançando no ar, o vento sopra dele. Há vento nele, há um mover nele. E ele chegou perto de mim e disse, eu tenho uma aliança com você. A partir de hoje, como eu vejo cada ser humano, você vai passar a ver. E ele vem que eu vou te mostrar como eu sondo cada ser humano aqui na Terra. E aí fomos, demos uma volta. E como o Senhor fala, 1000 anos parece um dia, realmente parecia uma eternidade ali, eu e o Senhor. Era um anjo, era alguma coisa? Você via o rosto? O Espírito Santo de Deus. Você não via nada, era Não. só uma sombra. Via. Eu via ele nitidamente na minha frente. Nitidamente. Era só ele. Era só eu e ele. E ele fala, dançando no ar, o vento sopra dele. E ele falando. E isso fomos, demos volta, né? Aqui, muitas situações, muitas pessoas que eu vi. E muitas coisas aconteceram nesse trajeto todo, enquanto eu estava no hospital. Vi muitas coisas, né? E o Senhor falando, volta, né? Agora você vai falar com... Parecia que eu estava aqui e quando o Senhor me ordenava, mandava de volta, eu voltava para falar com alguém ali onde eu estava, no hospital. Como eles não sabiam o que eu tinha, eles me colocaram no isolamento dentro da UTI, para não contaminar os demais pacientes. Né? E ali eles me colocaram naquela redoma e o Espírito Santo de Deus falava assim, ó, você vai voltar agora, você vai falar com quem está ao seu lado. Né? Tudo que eu vou mandar você falar. E a hora que eu abri os meus olhos, por eles não saberem o que estava acontecendo comigo, eu estava dentro de uma ambulância UTI, sendo levada para outro local, outro hospital, para fazer uma ressonância do pé à cabeça, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam, aí eles foram fazer a ressonância, lá não tinha um aparelho adequado. E quando eu abri os meus olhos, aí estava um médico, enfermeiro e meu esposo. E aí foi na hora que o Senhor pegou e falou, você vai falar com o médico e você vai falar com o enfermeiro e vai voltar aqui comigo. E assim. Não é assim nada? Uma das que coisas. Loucura, Edilene. E assim, o Senhor falando e o amor do Espírito Santo de Deus. Então você estava com o Senhor. Sim. E de repente você se vê deitada, o médico e o seu esposo, e você abre os olhos e fala com eles? Falo com eles. O que você disse nessa hora? O Senhor pediu para que falasse para o médico, né? Ele falou assim, olha, eu tenho recebido, o Senhor ele declara nitidamente, eu sou amor, mas eu também sou justiça. Uhum. Né? E ele disse assim, suas ofertas, suas adoração, seu louvor, está no meu altar. Falando do médico? Do médico. Eu não recebi... O médico era cristão? É cristão. Eu não recebi nenhuma delas. Conserta primeiro o que está errado. Ele disse isso, aí ele conserta. Você falando com o médico? Com o médico. E ele disse assim, onde não há amor eu coloco. Eu amo sua vida, mas eu também amo aquela que está na sua vida. É menina dos meus olhos. Então conserta, para que eu receba tudo que você tem me oferecido. Se não há... consertar você. Não, consertar a vida dele. A vida dele. O Senhor falando para o médico colocar a vida dele no altar, consertado. Uhum. Você, naquele momento, exortava o médico. Sim. Olha, coloca a sua vida em ordem, porque o põe Senhor sua vida em dia, vive em santidade, deixa as coisas para lá que estão erradas. Casa, porque nem casado era. Uhum. E o Senhor falou, conserta tudo. Conserta a sua vida, põe a tua vida no meu altar, menina dos meus olhos ela. E onde não tem amor, eu faço tudo novo. E isso ele chorando, recebeu do Senhor, houve festa no céu. E aí o Senhor mandou falar com o enfermeiro. E falou, escuta, vem com esse fogo todo do seu namoro na minha presença, você está me deixando de lado, eu tenho ciúmes de você. E ele chorou. E o seu marido vendo isso? Vendo tudo isso, meu esposo presenciando tudo isso. E aí ele começou a chorar também, mais uma festa no céu, e nessa hora o Espírito Santo vem comigo de novo.
Mas você já tinha, esse é um dom de profecia, né? Vamos dizer assim, de exortação. Você já tinha essa vida antes ou isso aconteceu nesse momento? Não, eu desde os meus 7, 8 anos, eu ouvia nitidamente o Senhor. Mas eu Falando com nunca você. vi, eu nunca vi. Nitidamente, né? E assim, Como Samuel, né? isso. E eu sabia que era ele. Eu sabia que era ele, que ele O existia. médico conseguiu cuidar de você depois disso? Esse que estava na ambulância foi o que é um especializado para andar na UTI, não é o que estava cuidando de mim lá na UTI do hospital. Uhum. Era outro médico que estava ali, que justamente era quem o Senhor queria falar. Porque pensa bem, Edilene, eu estou me colocando no lugar do médico. Sim. Eu estou ao lado de uma paciente em fase terminal, que eu não sei o diagnóstico, aí eu não tenho as habilidades médicas, mas pelo que eu entendi, precisávamos fazer uma bateria de exames para saber exatamente o que você tinha, não conseguia, você com pupila dilatada, inchada, fria, gelada, praticamente em estado de óbito, de repente você abre os olhos e começa a falar. Eu fico imaginando, eu como médico, eu ir embora, sim. Embora Sim. no sentido assim, o que é isso? O que aconteceu? Não sei como seria depois, porque não é algo assim... Natural e comum de ver. Não é algo assim, não, eu vou continuar aqui fazendo os exames e tudo. Ou seja, você entrou na vida, na história, e inverteu a ordem das coisas. Sim. Ou seja, naquele momento, se pudéssemos dizer assim, o doutor passou a ser o paciente e você sendo usado por Deus para cuidar da vida dele. Sim. É muito intenso isso, não é? Sim, sim. E aí depois você fechou os olhos e voltou. Aí o Espírito Santo falou para mim de novo, você vai falar com quem está pertinho da sua cabeça. E a hora que eu abri os meus olhos, era o motorista da ambulância. E aí o Senhor falou com ele, olha, eu tenho te guardado. Né? Por isso que Deus fala, se a palavra de uma mãe tem poder, imagina a oração. Eu tenho te guardado pelas orações do seu pai e da sua mãe. Eu te dei esposa, eu te dei família, eu te abençoei, mas você tem levado uma vida que me desonra. Escolhe com quem você quer andar, quem você quer servir. Porque a partir de hoje, dependendo da sua escolha, eu não estarei mais com você, não vou te guardar. Uau. Porque eu tenho te dado tudo e você tem desprezado tudo que eu tenho feito. E ele chorou, ele se arrependeu e ele disse, é tudo verdade, porque eu sou filho de pastores. E o Senhor me deu esposa, me deu tudo, e eu tenho levado uma vida que não agrada o Senhor. E isso, Senhor, aí o Senhor me chamou novamente, houve festa mais uma vez no céu. E aí quando ele disse para mim, você vai voltar agora e não vai ficar mais aqui comigo. Então, meu processo com o Espírito Santo, de ver como ele sonda as vidas, tinha parado ali. A hora que eu acordei, abri os meus olhos, que eu me deparei que eu estava de novo naquela redoma de vidro, dentro da UTI. E eu falei, Senhor, enquanto isso, o hospital inteiro sabia o que tinha acontecido naquela ambulância. Aquele processo todo. Eles sabiam. A hora que eu abri os meus olhos, a equipe que estava ali no meio chegou perto de mim e disse, irmã, intercede. Estamos desligando o aparelho daquela senhora. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus pegou e mandou dizer, eu estou permitindo que ela te escute, vá lá. Ofereça o Senhor Jesus como o único Senhor de sua vida. Se ela se arrependeu, hoje eu lhe acrescento anos de vida. E ela saiu em disparado e houve um mover. E o Senhor acrescentou anos de vida. Trouxe de volta a vida. Ela estava morrendo. Ela estava em óbito, já estavam desligando o aparelho. E voltou à vida. E voltou à vida. E aí depois vieram conversar comigo, os parentes. Ela é mãe do dono do hospital, beneficência lá de São Caetano, né? Ela é mãe do diretor do hospital e eles vieram falar comigo depois. Mas houve assim um mover do Senhor. Eu falo que onde Jesus passa, acontece um reboliço, acontece algo. Quanto tempo você ficou no hospital? Maio, junho, julho, e fiz a cirurgia no comecinho, né? Você ficou 3 meses agosto, no hospital? Maio, junho e julho. 3 meses. E nesses 3 meses você ficava desacordada? Você estava em coma? Aí depois fiquei nítida, mas só que naquele estado. Porque quando o Senhor disse para mim, você vai... só movia o pescoço só e a cabeça. Só o pescoço.
E aí, quando eu voltei para o meu corpo, ele disse assim, eu falei, pai, lá dói muito. Ele falou, você vai voltar, mas eu vou tirar toda a dor. Ele não disse, você vai voltar, vai dar tchau para todo mundo e volta para Ele tirou a dor porque você ficou tetraplégico, você não sentia nada. Nada, nada, nada. É uma resposta, né? É. E na hora que eu acordei, assim que eu abri os olhos, veio o doutor, a equipe, e depois de todo esse processo, ele pegou e disse para mim, descobrimos o que a senhora tem e a senhora vai passar o resto da vida numa cama. A senhora está tetraplégica. A senhora não sentia mais dor nenhuma? Nenhuma, nenhuma. Mas era muito estranho me reconhecer vendo aquilo, sabe, todo inchado. Eles aqueciam minhas pernas, corria o risco de amputar. Era muito estranho ver. Adilene, não é impossível. Sim. Mas é algo que mexe muito com a gente te ver assim hoje. Sim. Não é? E você ter passado por isso tudo. Sim. E uma das coisas que o Espírito Santo disse, né? A hora que o médico deu esse diagnóstico, que ele falou, uma hérnia de disco na sua cervical. Ela estrangulou sua medula, foi pior que um acidente de automóvel. E isso teve alguma causa, não? Você estava em casa dormindo? Nenhuma. Eu não caí, eu não bati carro, nenhuma. E ele falou, eu nunca vi algo assim. Nós vamos ter que operar, mas o médico que falta está viajando, tem que ele chegar dos Estados Unidos, ele que vai pôr a prótese. Não significa que a senhora vai voltar a andar, mas tem que colocar, fazer a cirurgia para não fazer um dano maior. Isso é o que diz o texto bíblico, né? Isso foi para que manifestasse a glória de Deus. E foi realmente revelado, porque quando ele deu esse diagnóstico, eu olhei para o Espírito Santo e falei, Senhor, e aí, vamos dar um susto nele? Me levanta daqui, Senhor. E ele disse, ainda não chegou a hora. Aí eu aguardando o dia da cirurgia, né, faltando alguns dias, aí chegou a hora, o Espírito Santo se colocou perto de mim e ele falou, levanta. Antes da cirurgia? Antes da cirurgia. Nisso tinham passado 3 meses? Já tinha passado. E ele falou, levanta e anda. Chegou a hora. E aí, todas as pessoas do hospital lembram de você, sim, né? Sim, todos. Inclusive o diretor. É porque 3 meses, tetraplégica, só movendo o pescoço. Instantes antes a cirurgia, sim. Há 3 meses as pessoas já se acostumaram com você, né, Adilene? Sim. É interessante isso que mostra pra gente que às vezes, em alguns momentos, nós podemos acostumar com algumas coisas que não nos pertencem. Mas a gente acostuma com aquilo, né? Sim. Como, por exemplo, as pessoas poderiam acostumar com você. Não, a Adilene está assim, ela vai viver assim, deixa ela ir. Mas, para Deus, tem coisa que Ele sabe que não nos pertence. Ou seja, você ficar tetraplégico para o resto da sua vida não pertencia a você, não era para você. E em alguns momentos ali, talvez as pessoas, não, vamos acostumar, vamos comprar uma cama, um colchão d'água. Tem hora que a gente tem que, assim, brigar diante de Deus, né? E isso é uma das coisas, assim, para mim é muito difícil, porque não tem regra, né? Não tem método. Deus é quem escolhe, e Ele faz o que Ele quer. E no seu caso, Ele escolheu que fosse assim. A sabedoria de Deus é loucura para nós. Aí na hora que... Bom, então na hora de ir para o bloco cirúrgico, Deus disse, levanta. Alguns dias antes o Senhor falou, levanta. E eu fui andando para a mesa de cirurgia, que eles mesmo assim queriam fazer a cirurgia. E na hora que eu entrei na mesa, fui para operar tudo, eu conheci o que ia colocar a prótese, né, doutor, abençoado, e vi como o Senhor me mostrou ali, né. É muito bom você olhar para as pessoas e ver como Deus a vê, como Deus a ama, sabe? E ninguém é novidade para o Pai. E é maravilhoso ver o amor de Deus, o cuidado, sabe? O zelo. E ali, falando com o médico, logo começou a cirurgia. E o tempo todo, como eu estava vendo, só ouvindo e vendo o Espírito Santo de Deus, só Ele apenas. Nesse momento que induziram o coma para poder abrir e tal, eu não estava mais só com Ele, eu estava com Jesus. E no mundo espiritual, né? E ali, quando me deparei com o Senhor, Ele pegou e disse, vão levar um susto agora. Para saber que eu sou Deus, que eu uso as coisas loucas para confundir quem se julga sábio. E ali, Ele falando, caminhando, nós dois, naquele lugar, parecia que eu estava dentro de uma lâmpada, era luz para todo lado.
E um lugar se aproximando, e eu falei, pai, que lugar é esse? Ele falou, é o lugar que eu preparei já. E ele começou a falar muitas e muitas coisas, que aqui não vai dar tempo de falar. A gente já está encerrando. E aí ele falou assim para mim, não tema o homem, aonde eu te levar, aonde eu te enviar, você vai. E o que eu mandar você fazer, você faça. E dei um recado aos meus filhos, avisa que eu estou voltando. Amém. E aí foi na hora que eu voltei, a cirurgia que ia levar um tanto de hora, levou o triplo da hora. Corria um risco muito grande de entrar em óbito na mesa de cirurgia. E ali minha sogra foi acompanhar meu esposo, né? Quando o médico terminou a cirurgia, ele chegou perto da minha sogra e do meu marido, a primeira palavra que ele disse, eu levei um susto. O médico? O médico. Eu sou mestre em neurocirurgia. Eu nunca vi algo assim. Eu levei um susto a hora que eu abri o pescoço dela. Não sei como ela anda. É um milagre. É um milagre. Porque a compressão da medula, da hérnia na medula, causa lesão. E ali só a mão de Deus entra. E ali é onde a mão do Senhor me sustenta. Ou seja, ele te consertou. Os médicos não conseguiram entender porque, de acordo com o padrão do corpo humano, de toda a fisiologia, algo assim, não tem como funcionar. Não, uma vez Mas que é funciona. lesionado, é eterno, a pessoa não volta. Uma vez que causa um dano, uma lesão na medula, a pessoa não volta a mexer os membros. Uau. E você está aqui hoje andando, correndo, cuidando de 3 meninos? 3, que na época minha caçula tinha 1 ano e 10 meses, né? Cuido do meu esposo, Eles meus estão filhos. ali, ó, 2 meninas, um menino, não sei se o Williams consegue mostrar lá, ou a Jéssica, alguém. Estão lá os 3 rindo, vivendo o milagre da mãe a cada dia. A cada dia. A gente vive rompendo. Tá lá, sorrindo, que beleza, né, gente? Dá um joia aí. Minhas bênçãos. O que fica, e eu queria que você deixasse uma mensagem agora, para quem te assiste. O que ficou no seu coração disso? Uma mensagem assim, sucinta, breve. Sim. Você pode até falar para essa câmera aqui, se você quiser, a 2. Não pare. Né? Eu digo a todas as pessoas que estiverem ouvindo, vendo, que não pare. Suas limitações, a maneira como a sua vida está, não há impedimento para que Deus possa agir. Né? Não há nada que impeça a mão do Senhor de agir na sua vida. Não pare. Deixa Deus fazer de você aquilo que Ele deseja. Não tenha medo de se desprender, se for necessário, de certas coisas. Não tenha medo de viver o melhor que Deus tem. Né? E o melhor da nossa vida é ser sustentado pela mão do Pai. Amém. É ser sustentado. Então deixa Deus te usar e o Senhor, Ele está voltando. Se prepare, se livre de mágoa, perdoe a quem precisa perdoar. Conserte sua vida diante do Senhor, para que você não seja achado de surpresa, mas esteja com a vida no altar, com a sua lamparina cheia de azeite. Se prepara, o Senhor está voltando e é breve. Amém. Ó, que Deus te abençoe muito. Amém. E que a sua vida sirva de inspiração para muitas pessoas. Amém. Que esse amor tão grande que Deus plantou no seu coração possa alcançar outras vidas. Amém. E que elas sejam assim. E que Deus te leve para onde Ele quiser. Amém. Né? Que esse programa sirva para isso, para inspirar outras pessoas. Se quiserem te convidar para contar esse testemunho nas igrejas, qual que é o seu contato? Tem o meu telefone, né? Que é o 31 aqui de Minas Gerais, 9151-3204. E tem o meu e-mail, que é adianquejuvirê. Está na tela já, o pessoal está vendo em casa. Adianquejuvirê, que é o meu e-mail. Mas é mais fácil mesmo, esse meu celular que tem Wi-Fi, é mais fácil... Mandar um WhatsApp? Isso, um WhatsApp. É muito mais fácil. Para mim, porque eu não tô, é muito e-mail e eu estou viajando muito de final de semana. Você já está viajando já. muito, com certeza. Eu levo testemunho a várias igrejas, a vários lugares e aquilo que o Senhor tem pedido, né? Ah, que bom. Apressar a vinda dele, ele disse que a gente podia fazer isso, né? É verdade, preparar o caminho. Que Deus te abençoe muito, viu, Amém. Edilene? Muito mesmo. Amém. E que Ele continue te dando graça para fazer outros amá-lo como você tem amado. Amém. Em nome de Jesus. Amém.